Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandemente as suas vidas. E como prometido no dia de ontem, nós começamos o nosso momento de meditação aqui no canal com este tema que entendemos ser muito pertinente para o momento. Ontem nós fizemos uma introdução e hoje queremos dar seguimento e já também falarmos, encerrarmos a introdução e falarmos da primeira característica, da primeira marca do súdito do reino de Deus. Estamos pautando e baseando o nosso estudo no capítulo de número 5 do livro de Mateus e especificamente a leitura bíblica deste momento, o versículo de número 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, este versículo, ele é a chave daquilo que nós estamos utilizando. Aqui Jesus está nos ensinando clara e objetivamente que o pertencente, aquele que faz parte do reino de Deus, ele tem como base primordial na sua vida o que? O seu comportamento e as suas palavras e o seu comportamento, os seus atos e as suas palavras não se diferem um do outro, não está indo um para o norte e outro para o sul, não. Tanto as nossas ações quanto as nossas palavras, elas refletem o mesmo ideal, a mesma direção e o mesmo rumo. Com isto, ao comportar-nos assim, então vai resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que ao verem ficar claras as nossas boas ações, refletidas através do nosso caráter, do nosso comportamento, que revela o caráter que temos, então estas mesmas pessoas que entrem em contato com os nossos atos, as nossas atitudes, possam glorificar ao nosso Pai Celestial. Falamos no primeiro vídeo que este momento nós estamos escolhendo esse texto e este tema que está inserido nos capítulos de número 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus utiliza um texto maravilhoso com 107 versículos, aquilo que os teólogos chamam de o manifesto, o grande manifesto do rei. Também por que não dizer, este texto é o retrato, o perfil comportamental do cidadão do céu, o súdito do reino de Deus. Lucas, no capítulo 6, entre o versículo 20 e 29, ele recita alguns versículos do Sermão da Montanha. Ele, no capítulo 6, ele fala aí de cerca de 30 versículos, mas o Sermão da Montanha está ele todo completo nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós queremos, segundo a orientação do Espírito de Deus, trazer para os irmãos as características, as marcas do cidadão do céu, do súdito do reino de Deus. Lembrando que o caráter e a influência não podem se separar um do outro, mas sim andar junto. Mas que no reino de Deus, o que somos sempre será mais importante do que aquilo
que fazemos. No reino de Deus, que fique bem claro esta ênfase que eu quero dar, é muito mais importante o que nós somos do que o que fazemos. Dito isso, eu quero tomar como base, por exemplo, este texto aonde entre o versículo 3 e o versículo 12, Mateus repete por 9 vezes a expressão dita por Jesus, bem-aventurado. Nós sabemos, é do saber dos estudiosos e leitores, que a palavra bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, muito feliz, duplamente feliz. Mas, quando Jesus fala por 9 vezes a palavra bem-aventurado, entre o versículo 3 e o versículo 12 do capítulo 5 de Mateus, ele está querendo falar algo muito mais do que ser feliz. O que ele está querendo dizer é que o súdito do reino, eles são úteis, são prestáveis, são bem-sucedidos na sua vida espiritual. É isso que é a bem-aventurança. Ser útil para o reino, ser prestáveis para os seus semelhantes e ser bem-sucedido na sua vida espiritual. Nós poderíamos dizer que a bem-aventurança revela-nos o quadro do progresso espiritual da alma do súdito do reino. E se ela revela esse quadro, nós queremos falar então das características do súdito do reino. E hoje nós queremos falar da humildade. Humildade. O versículo 3 diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. A humildade, segundo o dicionário, é um substantivo feminino que é a qualidade daquele que é humilde. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Fala da modéstia e da simplicidade. Isso é humildade. A humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Isso é a definição de humildade. Agora, a psicologia diz que a humildade é essencial, importantíssima no crescimento pessoal. É através da humildade que o indivíduo consegue aceitar que em certos momentos da sua vida necessita ser cuidado e é capaz de solicitar e de receber esse cuidado por parte do outro, sem se sentir rebaixado e humilhado. Isso é humildade segundo a psicologia. É essencial no crescimento, é importantíssimo no crescimento pessoal, segundo a psicologia. Porque esta é a característica que denota no ser humano a capacidade de conseguir aceitar que em determinados momentos da vida ele precisa ser cuidado e, além de descobrir, entender que precisa, ele também é capaz de solicitar e aceitar
receber o cuidado necessário por parte de outras pessoas, sem se sentir com isso rebaixado, menorizado ou humilhado. A filosofia vai mais além. A filosofia diz que, por exemplo, um grande filósofo chamado Immanuel Kant, ele afirma que a humildade é a virtude central da vida, uma vez que dá uma perspectiva apropriada da moral. Então a filosofia diz que a humildade é a virtude central da vida. Porque quem consegue entender o que é a humildade e ser humilde, isso traz uma perspectiva bem clara e apropriada acerca da moral. Os sinônimos de humildade: modéstia, simplicidade, naturalidade, despojamento, submissão, obediência. Uma coisa importante, muitos têm a dificuldade, brigam, como pastor a gente vê ao longo dos anos muita gente sofrendo com isso. Sinônimo de humildade: sujeição. Sinônimo de humildade: acatamento, deferência, respeito, obediência. Tudo isso é sinônimo de humildade. E o antônimo, o contrário da humildade: ser convencido, arrogante, metido, petulante, presunçoso, presumido, pretensioso, imodesto, orgulhoso, soberbo, esnobe. Isso é o antônimo da humildade. Agora, uma grande confusão que as pessoas fazem ao largo de séculos, dizendo que ser humilde é o mesmo que ser simples. Na verdade, a humildade tem tudo a ver com o comportamento, mas a simplicidade tem mais a ver com a indumentária. Ou seja, para que uma pessoa seja humilde, ela tem que praticar a humildade, para que as outras pessoas vejam nela. Porque a humildade é uma das únicas características que aquele que a tem não pode dizer que tem. Se eu falar para vocês, eu sou humilde, automaticamente eu estou declarando que não sou humilde. Deixei já imediatamente de ser humilde. Ou nunca fui. A humildade tem que ser praticada por quem a tem, para que as pessoas vejam nele esse traço do seu caráter. A simplicidade tem muito mais a ver com a indumentária, com a maneira de vestir-se, na maneira de andar, aonde mora, o que tem. Essa é simplicidade. O irmão é humilde porque mora numa casa de madeira velha caindo. Não, isso não é. Isso pode ser simplicidade. Vamos dizer outra coisa, tá? Agora, o que é que eu posso fazer para ser humilde? As ações, as atitudes que revelam em mim o quanto eu sou humilde. Para que se revele a humildade em mim, uma das coisas importantíssimas: toda pessoa que é humilde, ela é pronta para ouvir e é tardia para falar. Uma forma de praticar a humildade é tirar tempo para ouvir com atenção e só depois de ouvir com atenção falar o necessário. Isso é demonstração de humildade. Outra forma de demonstrar humildade: dar crédito para as outras pessoas.
Outra, admita quando estiver errado. Isso é humildade, é traço do caráter revelado na humildade. Admitir quando estiver errado. Aprender, saber esperar, ficar por último. Sempre quer ser o primeiro da fila, sempre quer ser o primeiro a chegar, o primeiro a ganhar, o primeiro a tudo. A humildade faz com que a pessoa aceite ser o último da fila, não tem problema nenhum. Outra demonstração de humildade, revelação de traços da humildade, pedir conselho, se aconselhar, sentar para ouvir um conselho. Outra demonstração, a admiração pelas outras pessoas. E quando eu falo em admiração, não é bajulação, não é adulação, é admiração pelas outras pessoas. Então isso é importante que você tenha esse princípio, que você possa ter essa condição de saber isso. Outra coisa, não é pecado, não é errado elogiar. Quando alguém faz algo bem feito, quando algo faz bem, quando alguém pratica algo bom, algo te surpreende com algo, elogie. Isso é demonstração de humildade. Outra coisa, admita que você não é melhor em tudo. Ou em qualquer coisa. Ah, não, porque isso eu sei fazer, porque isso eu sei. Não, admita que você não é o melhor em tudo que é coisa. Admita que tem outras pessoas que podem fazer melhor do que você. Isso é demonstração de humildade. Reconheça as suas próprias culpas. Reconhecer as suas próprias culpas, demonstração de humildade. Ser grato pelo que você tem, ser agradecido pelo que Deus te deu, saber ser agradecido pelo pouco que você tem. Porque tem gente que só sabe agradecer pelo muito. Mas aprenda a ser grato pelo que você tem e não viva chorando pelo que você não tem. Isso também é humildade. Outra coisa importante, não tenha medo de cometer erros. Quanto mais medo de cometer erro, mais errado você vai cometer erro, mais errado você vai estar. Se ficar querendo ser o perfeito. Sim, a Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos, devemos buscar constantemente a perfeição. Mas dentro da formação ministerial, eu sempre gosto de dizer para jovens obreiros ou para companheiros de ministério, eu gosto de dizer, eu prefiro alguém que erre tentando fazer o certo, do que alguém que não erra porque nunca fez nada. E ainda se orgulha de dizer, eu não errei, eu não falhei, mas não fez nada, é um inútil. Então não tenha medo de cometer erro, você vai errar, mas aprenda, a humildade vai te levar a errar e consertar. Outra maneira de exercitar e demonstrar humildade ao cometer esses erros, admita-os. Reconheça-os, assuma-os, arque com o ônus da tua ação. Outra coisa, demonstração de caráter marcado pela humildade. Evite gabar-se. É horrível, é desagradabilíssimo conviver com pessoas gabolas. Pessoas vão se tornando insuportáveis. Sabe por que insuportáveis? Porque você está perto dela, ela só sabe gabar-se dos seus atos, seus feitos. Glorificar ao Senhor, nem pensar. Honrar os companheiros, nem pensar. Somente Ele. Então, se é humildade, evite gabar-se. Outra coisa, evite tomar os créditos todos para ti, do sucesso, e o descrédito jogar nas costas dos outros. Sucesso para mim, insucesso para a equipe.
Então esses são os traços, as marcas que a humildade vai deixando pelo caminho. Por exemplo, a humildade no trabalho, nas funções que tu exerces. É não mudar a tua atitude, a tua forma de ser e agir diante de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom salário, de uma promoção. Sabe o que é ser humilde na relação com os colegas, companheiros, no trabalho, na empresa, no ministério? É manter-se simples, da maneira que foste a vida inteira. Continue sendo, não importa o cargo, a posição que esteja. Humildade. A humildade, ela tem uma importância tão grande, não só para quem a tem, mas para quem o rodeia, o cerca, porque ela costuma reunir com ela outras virtudes. E essas outras virtudes não é para bem próprio de quem é humilde só, mas muito mais para quem o rodeia. A humildade, ela geralmente é rodeada da sabedoria, é rodeada da nobreza, da tolerância, da gentileza e também da gratidão. Qual é que é o valor verdadeiro da humildade? A humildade é um dos valores essenciais na educação e na formação de crianças. Ser humilde significa sentir respeito em relação aos outros, não desvalorizar ninguém, nem se considerar superior, principalmente quando você está formando, educando, preparando, você que é pai, você que é mãe. Uma das marcas indispensáveis na vida de um ensinador, de um pai, de uma mãe, de um mestre, é a humildade para ensinar e fazer crescer o seu discípulo, o seu filho, aquele que está em condição hierárquica de subalterno em um momento na tua vida. A verdadeira humildade é você dar o melhor de si, sem se sentir melhor que os outros. Essa é a verdadeira humildade. É você dar o melhor que você tiver, sem se sentir melhor do que ninguém. Você não é melhor do que os outros dando o teu melhor. Sabe o que é a verdadeira humildade? É você ter consciência das tuas qualidades, mas saber reconhecer que tem muitos defeitos também. A verdadeira humildade é você mostrar os seus talentos sem querer abafar os talentos dos outros. Esta é a verdadeira humildade. Nós temos como exemplo supremo de humildade na Bíblia o nosso mestre. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus foi quem disse. E ele provou essa humildade quando ele deixou o céu, deixou a sua glória, o seu esplendor. O escritor, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, ele revela esse grau de humildade que havia em Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se da sua glória, do seu esplendor, veio aqui na terra, não nasceu num hospital 5 estrelas, nasceu dentro de uma estrebaria. Não foi um berço de ouro, mas foi colocado em um coxinho de alimentar os animais, que os tradutores usam uma palavra linda, manjedoura, que muitos não imaginam que é simplesmente um coxinho onde se colocava alimento para os animais comerem. Ali ele dormiu, passou a sua primeira noite nesta terra, pisou nas areias cálidas da Palestina, viveu no meio dos desertos, aceitou tudo isso, a humilhação suprema, ser morto em uma cruz, e não desceu dela, mas ele permaneceu na cruz.
e nos deu o exemplo supremo do que é humildade. Então nós precisamos, segundo disse Paulo, olha, Deus olhou para essa humildade de Jesus e o exaltou soberanamente sobre todos os homens. Ele deu um nome que está sobre todos os nomes. E eu gosto demais da Bíblia. A Bíblia ela é maravilhosa. O nosso querido sábio Salomão, ele disse lá no Provérbio 15, 33, que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então a humildade, ela vai na frente da honra. Se quiseres ser reconhecido, honrado, respeitado, deixa o Espírito de Deus entrar na tua vida e gerar essa característica maravilhosa da humildade. Uma das coisas mais interessantes que nós vamos discorrendo, em Mateus 5,5 diz que bem-aventurados são os humildes de coração. Por quê? Porque eles vão receber a terra por herança. Filipenses 2,3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Romanos 12,3 diz: olha, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. O apóstolo Paulo escrevendo disse: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que recebeu de Deus ou que Deus lhe concedeu. Isso é humildade. Provérbios 22:4 diz a recompensa da humildade. Olha o pagamento. Olha o que Deus dá para quem tem a humildade como traço do seu caráter. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você sabia que o humilde vive mais? Você sabia que Deus tem prazer em enriquecer, abençoar e prosperar o humilde? Você sabia que Deus tem prazer em honrar o humilde? Eu lembro de um pastor que sempre dizia assim: eu nunca vi alguém perder por ser humilde. A humildade traz a riqueza, a honra e a vida. Que maravilha de texto é esse? Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso é orientação bíblica, isso é palavra de Deus. E eu quero encerrar com um texto do sábio Salomão que diz, Provérbios 29:23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Lembre-se, nós só estamos começando o nosso estudo sobre este assunto extraordinário. As marcas, as características do súdito do reino de Deus. Deus ainda tem muito para revelar para nós. Eu quero que você acompanhe comigo esse estudo.